Amém? Glória a Deus. Pedir então que todos os irmãos aí já se assentaram, né? Já chegaram ao seu lugar. Os que não se assentaram ainda, vou pedir que se assente agora, nesse momento. Hoje faltou aqui o teclado, né? Coloca aí para mim aquele fundo, Sandro, do instrumental aí. E a gente vai junto nessa palavra, a qual tem o título de Sai desse lugar. É o título da palavra de hoje. Uma sugestão quase que afirmando para você e para mim com uma exclamação: sai desse lugar. É a palavra, é o título da mensagem nessa noite de hoje, a qual está lá. Quem achou aí diz amém. Gênesis 19, a partir do 12 diz amém. Glória a Deus. Achou aí, Sandro? Amém. Chegou aqui agora. Bom, a minha tradução diz assim: então, pode só abaixar só um pouquinho para mim aqui, Sandro, ô João. Então, só um pouquinho. Foi tudo. Então, disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, os teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, fazei-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14: então saiu Ló e falou os seus genros aos que estavam para casar com suas filhas, quer dizer, os possíveis genros, e ele disse: levantai-vos, saiam desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Eles acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos contra Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças, não morra no castigo dessa cidade. Versículo 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não morras. Versículo 23: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu, destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de campina, e viu que toda a terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade onde Ló habitara. Curva suas cabeças. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por esse tempo, Senhor, ao qual o Senhor tem nos abençoado, Pai, com a tua palavra, com os louvores, em tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nosso favor. E nós pedimos nesse momento, Pai, que nada possa venha a trazer confusão na mente, nada venha atrapalhar esse tempo ao qual nós estamos aqui para recebermos da tua verdade, para recebermos da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tudo que vem para atrapalhar mentes e corações, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Pai, sabedoria que vem do alto, a clareza que vem do Senhor, para que possamos ter compreensão naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Pode subir só mais um pouquinho, João, para mim. Irmãos, você que não conhece, é uma história muito conhecida, sim. Mas você que não conhece, a gente vai trazer aqui um pouquinho do que está acontecendo para você ter uma melhor compreensão.
Amém? Do versículo 1 ao versículo 22 aqui, nós não lemos uma parte. Os que já conhecem vão estar um pouquinho mais antenados, um pouquinho mais ligados. Pode subir só mais um pouquinho, João. O que eu estou falando é o instrumental, não o microfone não, tá? Aqui a gente vai ver todo o agir de Deus para que Ló não fosse destruído. Aqui a gente vê Deus enviando anjos. A gente vê aqui de todas as formas Ele agindo para que essa destruição que iria acontecer não alcançasse a vida de Ló. Não sei você, irmão, mas eu vejo, se você reparar só um pouquinho, se você tiver um pouquinho mais sensível, você vai ver muitas ações da parte de Deus para que você não caia em caminhos de destruição. Se você reparar e olhar para trás, o cuidado de você estar aqui nessa noite. Às vezes a gente pensa, por que foi fulano que me chamou? Porque foi aquela outra pessoa que me chamou, que me convidou? Porque eu vi na internet, eu vi um convite, ou chegou no meu WhatsApp esse convite. Irmão, essa pessoa e essa forma que aconteceu, ela só foi a ferramenta para quem realmente fez isso ser possível e continua fazendo e operando na sua vida. E continua o cuidado sobre você, para assim como tem o cuidado na vida aqui de Ló, qual nós vamos ver, esse mesmo cuidado, ele está sobre as nossas vidas. Ele continua sobre as nossas vidas, amém? É por isso que o Espírito Santo te convenceu a estar aqui nessa noite. É por isso que Ele te conduziu. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Irmãos, Abraão, ele intercede por Ló. Tem aquele famoso episódio de que os pastores começam a brigar, os pastores dele. Isso não é muito diferente dos dias de hoje, não. Os pastores estavam brigando por ovelha. Os pastores começam a brigar e eles têm que se separar. E eles olham assim e Abraão fala para ele, pode ir, escolha o lado que você for, eu vou para o outro. E ele vê aquelas campinas verdes, olha, ali dá para plantar, ali tem prosperidade, eu vou para lá. Era Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. E quando Deus fala isso com Abraão, Abraão intercede por ele. É como termina lá a história, quando nós acabamos de ler. Quando foi destruído, tudo aconteceu, Deus se lembrou. Lembra do último versículo? Se lembrou. A palavra com Abraão. Abraão, a conversa dele com Deus é: Senhor, não destrua, Senhor. Se tiver 50 justos lá, aí Deus, olha, se tiver 50 justos, eu vou poupar, eu não vou destruir. Aí Abraão pensa um pouco melhor, né? Senhor, mas se for 40, pode ser 40? Aí ele, se tiver 40, eu não vou destruir. Sabe melhor, eu estava pensando bem aqui, Senhor, pode ser 30? Eu fiz a conta aqui agora e, Abraão, se for 30, eu não vou destruir. Senhor, não querendo abusar, pode ser 20? Pode ser, até chegar a 10, irmão. Chegou a 10. Ele falou, tá bom, se tiver, não vou destruir. E ele vê aquela fumaça, o penúltimo versículo que nós lemos ali, toda aquela fumaça subindo e aquela cidade sendo destruída. Mas Deus poupou, livrou aquele objeto da intercessão de Abraão. Muitos de nós estamos sentados aqui hoje pela intercessão de pais e mães, e não apenas de sangue. Pais e mães na nossa vida espiritual, que diante do Senhor intercederam em nosso favor. Muitos de nós estamos sentados aqui hoje, e muitos de nós hoje precisamos assumirmos a posição de intercessores por aqueles que tomaram caminhos contrários do nosso, por aqueles que escolheram outros caminhos. E não é por escolher outros caminhos e se darem mal nesses caminhos
é que nós vamos calar a nossa intercessão, muito pelo contrário. É aí que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai ver e ela vai desejar a volta. Ela vai desejar o recomeço naquela vida. Ela vai desejar a restauração, mesmo diante da destruição, mesmo diante da perdição. Alguns ensinamentos. E aí, no início do capítulo 19, ele recebe 2 anjos na casa dele. Eles vão lá em Sodoma. Eles chegam lá. Estou te contextualizando para a gente começar. Amém, irmão? Quem já conhece. Então, só para quem não conhece. Então, os 2 anjos, esses que vão destruir a cidade, eles vão lá. Chegam na casa dele. E Sodoma, irmão, e Gomorra, eles estavam possuídos de imoralidade. Não muito diferente do mundo que a gente vê hoje, não. E quando eles chegam, Ló faz um banquete, colocam eles dentro de casa. E aqueles homens, desde criança até velhos que estavam ali, começam a bater na porta de Ló, querendo arrombar a porta, dizendo: coloca esses homens que chegaram aí diferente, esses homens novos que chegaram na cidade, coloca eles para fora para que a gente possa abusar deles. Esse é o pedido que eles fazem. E aí Ló bate a porta ali e ele oferece, culturalmente as filhas eram oferecidas para casamentos e trocas, e ele oferece as próprias filhas virgens para aqueles homens, para que eles não toquem nos anjos, nos homens que tinham chegado lá naquela casa. Olha o extremo de onde Ló chegou, oferecendo as suas próprias filhas virgens. E eles falam: não, a gente quer eles, e com vocês vai ser muito pior. E eles se arremessam contra a porta, eles tentam invadir a casa, e aqueles anjos ali, eles acabam livrando Ló e toda a casa. Eles dizem que eles ferem os olhos deles, é como uma luz forte, que eles ficaram cegos, e eles ficavam tentando procurar a porta e eles não conseguiam mais achar a casa. Mais um livramento, mais um cuidado na vida de Ló, da parte de Deus. E a história vai desenrolando, e ele vai dando direcionamento para eles. Chamam Ló lá, e ele fala: onde estão os homens que a noitinha estavam aqui? Eles começam a ter esse cuidado de guardar esses anjos, de guardar a família dele, e de começar a dar direcionamentos para ele, de como sair daquele lugar que vai ser destruído. Olha só, Deus continua enviando pessoas, palavras de inúmeras formas para dizer, para nos dar a saída, para nos fazer não tomarmos caminhos de destruição. Deus ainda continua fazendo. O cuidado dele comigo e com você ainda continua, dando direções de como se salvar, e como salvar não só Ló, como salvar a sua família, como salvar a família dele. O versículo que a gente começa a ler, ele fala: quem que tem aí? Genros, filhas, esposa? Quem? As palavras do Senhor no cuidado com a mim e com a sua família continuam chegando até mim e até você. Mas não basta só com que elas cheguem até nós. Nós precisamos ouvir e tomar o direcionamento da parte de Deus. Porque aqueles que só ouviram, mas permaneceram na cidade, foram destruídos. Os genros ficaram lá, os que estão ouvindo, mas não estão seguindo naquilo que têm ouvido, continuam tendo suas famílias destruídas, continuam tendo as suas vidas destruídas. Essa é a grande verdade. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda continua nos dando direcionamento. Você pode glorificar o nome dele por isso? Amém.
Ele continua nos dando direcionamento. Esse foi o agir de Deus, o cuidado de Deus para que ele não fosse destruído até aí. Você vê que, num dado momento, aqueles homens, no qual eu falei aqui, eles se arremessaram contra a porta. Imagina como zumbis, as pessoas batendo na sua parede, batendo, nós vamos entrar, nós vamos... Não muito diferente do que a gente vive hoje. Quantas são as vezes que nós, nossa família, ela continua sendo atacada de forma feroz na nossa mente, na internet, nos influenciadores. Ainda continuam os ataques, influenciados pelos que estão ali pedindo para fazermos algo que muitas das vezes nós não queremos, mas muitas vezes cedemos. Acabamos cedendo, acabamos fazendo porque tem outras pessoas fazendo, acabamos fazendo porque tem muita gente pedindo, muita gente fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, e para a gente não ficar mal, a gente acaba entrando naquilo ali também. Quantas vezes sobre pressão extrema a gente acaba entregando, a gente acaba negociando, a gente acaba oferecendo o que não é para oferecer, o que não é para entregar, o que não é para negociar. Esse homem acaba negociando as próprias filhas virgens, e se eles quisessem naquela hora aceitar, acabaria entregando. Por que nós não devemos fazer isso, pastor? Porque logo no versículo 10 vai nos mostrar uma mão estendida para aquela família, uma mão que guarda, uma mão que livra, uma destra forte do Senhor, que ainda continua em nosso favor, que nos traz livramento, que nos traz salvação e que nos protege daquilo que quer destruir o nosso lar. Versículo 10, ele diz assim: porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló para casa e fecharam a porta. Salvaram ele daquilo que estava que estava atormentando aquela família. No versículo 11, o livramento para que eles parassem de bater na porta, parassem de ficar ali afligindo aquela família, ele acontece. Versículo 11 diz assim: e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. O alívio que a gente só encontra em Deus, o alívio que vem da parte de Deus, nos livrando da tormenta do mundo, quando a presença de Deus está no nosso lar, quando a presença dele é viva no nosso lar. Essa presença nos livra das tormentas mundanas, das tormentas do que está lá fora e quer entrar na sua casa, continua querendo entrar de todas as formas na sua casa. Essa imoralidade aqui, até os dias de hoje, continua de todas as formas querendo entrar na sua casa, querendo mudar o seu conceito do que é moral, querendo mudar a sua atitude diante do Senhor, diante desses princípios, que são os princípios em santidade, exatamente em santidade, que nos guarda disso que quer nos destruir. E quando isso é rompido, a destruição começou no nosso lar. Essa é a verdade, é o que esses anjos estão guardando. Versículo 12, qual a gente começou, ele diz assim, seguindo aí: então disseram os homens a Ló: tens alguém mais aqui dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar. E eu pergunto para você: tem alguém importante aí? Quem que é importante para você? Genro, filho, filha, marido, mulher? Quem que é importante para você? Ele está dizendo: a gente vai destruir aquilo que não tem aliança com o Senhor. A gente vai destruir Sodoma e Gomorra.
Então, ele está dando uma palavra. Não tem essa pessoa que é importante para você? Faz-o sair desse lugar. Esse lugar, hoje, para mim e para você, não propriamente é um lugar geográfico, mas nós podemos encarar como um estado de vida, um estilo de vida. Não tem essa pessoa que é importante? Faz-o sair desse lugar. Fala o que eu estou te falando a respeito desse Senhor, que é amor, mas que também é justo, e a sua justiça continua prevalecendo nesse mundo idólatra, imoral. A justiça dele continua prevalecendo. Tem alguém? Tem. Então faz-o sair desse lugar. Esse Senhor, ele não tem nenhum vínculo com a iniquidade. Quer ver? Versículo 13. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ele não tem vínculo com aquilo ao qual se tornou. Irmão, eu não estou falando aqui de um erro, eu não estou falando aqui de pecado, da nossa fragilidade humana, de um escorregão. Nós não queríamos, mas aconteceu, mas nós voltamos e nos arrependemos diante do Senhor, e naquilo que nós caímos, nós não caímos mais. Não é isso. Ele está falando aqui é de quando entornou o caldo da iniquidade. Eu sei que é errado, eu sei que fere a minha aliança com o Senhor, mas que se dane. Ele está falando desse comportamento. É quem conheceu essa verdade, esse princípio, e agora faz pouco caso das palavras ao qual ele nos revelou e que continua ferindo a aliança com ele. É esse tipo de iniquidade, é isso que está sendo falado. E às vezes você pode pensar assim, pastor, eu já falei com essa pessoa, eu já insisti, pastor, eu já falei do Senhor, já cansei de falar, na verdade, falei sobre essas palavras, talvez até mesmo como Ló falou aqui no versículo 14. Ló, diante disso que ele ouviu, ele saiu e falou com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse assim: levantai-vos, saiam desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava. Você parou para pensar por que esses irmãos riram? Por que esses irmãos achou que ele gracejava? Por que será? Por que eles não levaram Ló a sério? Aqui parece que o comportamento dele aposta, já longe desses princípios, já longe dessa verdade, acabou anulando a credibilidade do seu testemunho, acabou anulando a sua palavra. O que transparece aqui é a probabilidade de que Ló tivesse vivido por muito tempo como eles viviam. Então isso já não fazia tanta diferença, já não tinha tanta moral para falar diante de uma crise, porque esse comportamento pacífico, quanto às quebras desses princípios, de algum modo tornou a mensagem dele inútil, tornou a mensagem dele já sem moral. Deixa eu te falar algo importante aqui, irmão. Olha aqui para mim. A Bíblia fala que ele era um homem justo. Ele era um homem justo. Aliás, por ele ser justo, Deus enviou esses anjos até a casa dele. Amém? Glória a Deus. Agora, a convivência pacífica dele com os erros, com os seus erros,
ferindo essa aliança com o Senhor, ou a convivência pacífica dele com os erros daqueles que estavam sobre a autoridade dele, levou destruição, levou à quebra desse testemunho e à credibilidade dessa palavra. A nossa convivência pacífica com aquilo que quebra a aliança com o Senhor vai nos botar nesse caminho de destruição da nossa família, ou a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. Primeiramente a nossa vida espiritual, ela vai acabar caindo nesse caminho de destruição. Só que pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia da parte de Deus, ainda nós também podemos ser alcançados por um versículo 15. Porque se a palavra naquela hora não fez diferença para esses genros, talvez pelo estilo que ele adotou de viver, apesar de ser um homem justo. No versículo 15, diz assim: ao amanhecer, preste atenção comigo aí, irmão. Aqui nesse versículo 15, eu pego uma palavra para mim e para a sua vida, amém? Você pega essa palavra? Mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante daquilo que às vezes nós fazemos vistas grossas, tem uma palavra desses anjos aqui para a vida de Ló, e ela é uma palavra que continua valendo na minha e na sua vida nos dias de hoje, amém? Então, o que esses anjos dizem para Ló, mesmo diante daquilo que com aqueles homens ali fez com que mostrasse para a gente aqui uma quebra nesse testemunho e nessa aliança, o que os anjos dizem aqui para Ló é, no versículo 15: levanta-te, levanta-te. Imagina Ló assim: rapaz, eu já não tenho moral mesmo. Eu fiquei distraído debaixo de tanta iniquidade aqui em Sodoma e Gomorra, e eu nem percebi que o meu estilo de vida, ele foi deixado levar. E quando eu falei na crise que era para eles me ouvirem, ninguém me ouviu, porque já não tinha mais aquela verdade, já não tinha mais aquele testemunho. Aí ele fica assim. A primeira coisa que o anjo, que a palavra que vem de Deus fala para ele é: ei, levanta-te, levanta-te, pega a tua filha, pega a tua esposa, pega as suas filhas. Olha o que ele vai dizer: que se encontram aí, para que não pereças, ou seja, elas não morram no castigo que é para esse lugar. Você errou, errei. Você teve um mau testemunho, teve, mas esse castigo não é para você. Pega quem você tem que pegar, se levanta e sai desse lugar onde vai ser destruído. Sai desse caminho de destruição. A palavra que tem sobre a sua vida, sobre a sua família é: levanta-te. Sai daí. Sai desse caminho que o barco está se perdendo, irmão. Sai, pega na mão. Pastor, eu não tenho força. Imagina a força que ele tinha diante dessa resposta dos gêmeos e diante de tudo que estava acontecendo. Se você pensa assim que não tem força, você está exatamente certo, porque essa força de se livrar dessa destruição não vem de nós, vem do nosso Senhor. É Ele quem direciona, e se Ele está direcionando, Ele está capacitando, e se Ele continua falando, é Ele quem vai conduzir. Glória a Deus. Pega na mão de que você tem que pegar, irmão. Se coloque de pé, chega de estar prostrado diante da culpa. Chega de estar prostrado diante do seu erro. Se arrependa do seu erro e se coloque de pé para viver a palavra de Deus novamente na sua vida. Aleluia. Aleluia. Levanta-te.
Versículo 16. Como, porém, se demorasse, perguntaram os homens pela mão a ele, a sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhe Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora. Puseram aonde? Fora da cidade. Ló e sua família, eles são salvos por um efeito aqui exclusivo da misericórdia do Senhor. É muito importante você grifar isso aí no seu coração, irmão. A mesma base, o mesmo princípio da nossa salvação eterna é o que acontece com esses irmãos. Abre para mim aí, quem está aí? É Sandro, né? Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Eles estavam ali, e olha só, porém, como porém se demorasse, ele estava assim, apático, perdido naquilo tudo que estava acontecendo. Ei, em inúmeras situações, como diz aí, né, o castelo está desmoronando, a família está ruindo, a vida espiritual esfriando, está tudo desmoronando, e às vezes a gente está assim, ó, como quem se demorasse, exatamente o que está acontecendo, como quem está ouvindo o que tem que fazer, mas está assim, ó. E não estou apontando como defeito, irmão, porque só cada um sabe o que passa, o seu tempo de reação das pancadas da vida, amém ou não amém? Sim. E ele está acontecendo isso com ele, mas o que a Bíblia vai dizer é que mesmo ele demorando a reagir àquilo que está acontecendo, a misericórdia de Deus alcançou essa família. Glória a Deus. Salvou essa família. A mesma base para a nossa salvação eterna. Abre aí para a gente, Sandro. Aonde que está? Olha aí. Porque pela graça sois mediante, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vai. Não de obras para que ninguém. Não é porque eu estou pregando aqui, irmão. Não é porque a gente vem em todos os cultos. Não é porque a gente conseguiu se livrar de alguns vícios que a gente tinha. A gente conseguiu não, Deus nos livrou desses vícios. A gente conseguiu vencer algumas barreiras, romper algumas barreiras. Não é porque a gente está no restaurante Graça aqui alimentando mais de 100 pessoas aí por dia aí de quentinhas, de alimentação. Não é porque conseguimos apadrinhar essas crianças na escola de... Não, isso é o resultado de quem foi salvo. Isso não é para ser salvo. Isso não leva ninguém para o céu. Geralmente, pessoas fazem isso porque já reconhecem que tem esse caminho, esse aqui, dessa salvação, feito na obra redentora do Senhor Jesus na cruz. É o que nos leva. O que te leva para o céu? Você se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, nessa obra de redenção, ser reconciliado com o Pai. E quando você chegar lá, o Pai não vê o Alain, mas vê Cristo em Alain. Isso te faz entrar no céu. A presença do Senhor. Continua a mesma base para a nossa salvação, a salvação da nossa família eterna. Amém? Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Olha aí, eu não sei, na noite de hoje, o que você pensou em querer ouvir, porque a gente vem, às vezes, querendo ouvir. Tem alguns mais maduros que falam assim: Senhor, não é o que eu quero ouvir, mas fala o que o Senhor quer dizer, porque às vezes o que o Senhor quer dizer não é o que a gente quer ouvir, sim ou não? Mas eu não sei qual foi a ambição do seu coração, mas eu quero grifar aqui esse versículo 17, que diz: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte para que você não morra. Não sei o que você veio ouvir, mas o Senhor está falando com pessoas aqui: livra-te,
salva a tua vida, vai no caminho que eu te dei, aliás, que eu tenho dado ao longo da sua vida. Não olhe mais para trás. Glória a Deus. Deus vem livrando, Deus envia anjo, Deus conduz a família, nos tira do lugar. E aqui eu quero colocar lugar como um estado que a gente jamais pensaria que nós fôssemos nos livrar. Se eu fosse aqui, irmão, para dar testemunho, quantas pessoas iriam falar isso? Eu jamais pensava, pastor, que eu estaria aqui hoje, domingo, na igreja. Eu sou o primeiro, ainda mais pregando. Ainda mais pregando. E ele fez isso, continua livrando esse pessoal, tira esse pessoal desse lugar, nos tira de um certo estado. Só que vai chegar um momento aqui que vai ter que partir de mim, de você. Vai chegar um momento que vai ter que ter o nosso agir, vai ter que ter a nossa resposta àquilo que ele tem feito. Vai chegar um momento que você é que vai ter que se levantar, você vai ter que pegar o caminho que o Senhor apontou, você que não vai poder mais olhar para trás. Vai chegar um momento em que você vai ter que agir, irmão. Não vai dar mais para ficar olhando tudo acontecer. Não vai dar mais para ficar se vitimizando do que a vida fez com você. Ah, pastor, mas eu sou assim porque o senhor não sabe da minha história, pastor. Eu sei que muitos de nós, irmãos, nós carregamos cicatrizes pesadas da vida, com a nossa família, com a nossa criação, com o que aconteceu ao longo da nossa infância. Eu sei. Mas você ficar olhando para trás só vai te deixar paralisado como essa estátua de sal. O Senhor tem direções novas. O Senhor tem direções de vida para você. E Ele está falando: ei, salva-te depressa, não olhe para trás. Eu tenho direcionamentos para você, longe do caminho de destruição. Ele continua falando. Ele aponta, no meio de tantos caminhos que essas influências apontam para a gente, Deus aponta um caminho. Esse caminho chama-se Jesus. A Bíblia diz que esse é o único caminho que leva até o Pai. Ah, eu quero estar com Deus um dia. Tá, só tem um caminho, Jesus. Eu não sei, a não ser que você fala para mim: eu não acredito em nada dessa Bíblia. Outra história, você não acredita, só o Espírito Santo vai te convencer. Mas se você crê que essa é a palavra de Deus, ela está dizendo: só tem um caminho que te leva até o Pai, e esse caminho é Cristo Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se Ele é esse caminho, e nesse caminho chamado Jesus é o caminho de verdade e de vida, todo caminho fora de Jesus é um caminho de engano e de morte. É uma coisa lógica, amém ou não amém? Então ele está dando os direcionamentos nessa noite aqui para você e para sua família. Versículo 23 ao versículo 26 é a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 23: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Olha o zelo de Deus, irmão. Olha o zelo, olha o cuidado de Deus com a vida do justo. A cidade já ia ser destruída, amém ou não amém? A destruição já estava ali. Só que Deus espera o justo estar num lugar seguro para que o juízo dele caia sobre aquele lugar. Não é diferente
nos nossos dias e o que eu e você vamos enfrentar diante dos olhos daquele que é amor, mas que virá como justiça. Amém? Vai ter um dia que todos vão estar diante dele. A Bíblia diz isso. E todos, querendo ou não que ele seja Deus, reconhecendo ou não, todos que estiverem na frente vão se dobrar diante dele. E aí, nesse momento, todos reconhecerão que só o Senhor é Deus. Por quê? Porque os que viveram essa palavra já estarão regozijando, desfrutando disso que viveram. Os que não viveram essa palavra vão: é verdade. Os que não seguiram os direcionamentos: é verdade, ele é Deus, porque se ele não fosse Deus eu não estaria aqui. E vão se dobrar também diante dele. O cuidado do Senhor com o justo, diante da sua justiça. Amém? Então, ele chega lá e no versículo 24, então o Senhor fez cair enxofre e fogo do céu, da parte do Senhor. Aqui, alguns estudiosos dizem que tem muito desses fenômenos naquele lugar e quiseram trazer estudos dizendo que é possível que um vulcão estourou, que teve terremoto ao mesmo tempo. Só que a Bíblia, ela deixa muito clara, sendo da parte da natureza ou não, acontecendo algo ou não, ela deixa muito claro que foi uma ação do próprio Senhor. Amém? Da parte do Senhor caiu fogo do céu, é o que está escrito, versículo 24. E subverteu, no original aqui, virar assim, ó, virou ao contrário aquela cidade. É o que esse subverteu quer dizer: viraram, destruiu aquela cidade e toda a campina, todos os moradores daquela cidade e o que nascia naquela terra. A mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Aqui a gente está chegando pertinho do fim. Eu queria que você desse muita atenção, irmão, nesse versículo. Quantas pessoas foram arrancadas do lugar de destruição? Quantas pessoas foram arrancadas do estado de destruição, do caminho de destruição? Foram arrancadas pelo Senhor. Quantas pessoas? Mas que, mesmo sendo arrancada pelo Senhor desse caminho de destruição, não permitiram que a causa da destruição fossem arrancadas do seu coração. Alguém está entendendo aí? Quantas pessoas? Essa é mais uma pessoa que saiu daquele ambiente, saiu do lugar que era contrário ao Senhor, saiu do lugar que foi destruído pelo Senhor. Porém, mesmo indo na direção que o Senhor falou, o seu coração estava cheio da causa e de tudo que estava lá, naquele lugar, a ser destruído. Isso continua acontecendo. A frase olhou para trás no hebraico, ela significa demorou-se. Mais um demorou-se aqui. Talvez um alerta para você não demorar mais, irmão. Não demore mais para você trilhar aquilo que o Senhor tem direcionado a você. Então, significa demorou-se, parecendo aqui serem desejos relativos àquela luxúria que ela tinha. Alguns tomam essa direção aí nos estudos. Aqueles desejos, a luxúria que ela tinha, eles eram maiores do que a aceitação da proposta de salvação do próprio Senhor. Quando o nosso coração está em Sodoma, e aí eu vou ser um pouquinho mais claro, quando o nosso coração está em desejos
enganosos dele mesmo, quando o nosso coração está na luxúria, ele está na vaidade, quando o nosso coração está preso àquilo que nós construímos unicamente para nós, aquilo que está fora do projeto do Senhor, nós vamos acabar como aqueles que ficaram no lugar de destruição, ainda que tenhamos saído de lá. Porque a justiça chegou para aquele lugar, mas a justiça acaba chegando também para essa mulher. E o que tem a ver com a gente, o que tem a ver com os dias de hoje? Bom, Jesus, aqui a gente está em Gênesis, meu irmão, mas Jesus, lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 26, ele adverte, ele fala da segunda vinda dele, e ele adverte os discípulos também quanto a essa vinda e quanto ao próprio juízo. Então, uma palavra no Novo Testamento, uma palavra já para os discípulos, ao qual Jesus vai usar, sabe qual história, irmão? Essa história. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer, quanto àquele grande dia, ele vai dizer: olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre que todas as oportunidades chegaram até ela. Lembre que todos os direcionamentos da minha parte chegaram, mas o seu coração não se deixou converter. O seu coração, ele não seguiu na direção que o corpo dela foi. E o que Deus mais requer de mim e de você em relacionamento, irmão, é o nosso coração. O que Deus não rejeita? Um coração contrito, quebrantado na presença dele. Um coração. Eu canto bem, Senhor, eu vou dar o meu canto. Eu prego bem, eu vou dar. Não, você não entendeu, filho. Quem te deu isso fui eu. Você não está dando para mim. Eu te dei. Eu tenho dinheiro, eu vou ofertar na hora. Não. Eu sou dono do ouro e da prata. O que eu desejo é o seu coração. O que eu desejo é ser maior no seu coração. Eu não desejo que você seja miserável, que você não trabalhe, que você não estude, não seja o melhor na sua profissão, que você não honre a sua família, que você não dê conforto para a sua família. Não é isso. Eu só desejo que nada disso seja maior no seu coração do que o relacionamento que eu quero com você. É só. É isso. Cadê? Colocou aí, Sandro? 26. Ele fazendo um alerta, olha só. Do 26, se eu não me engano, ao 31, 32. Ele vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noé. Olha aí, presta atenção, irmão. Olha só, presta atenção, porque você vai perceber que desde Noé tem irmãos sendo avisados até os nossos dias. E tem gente que ainda duvida que ele também é justiça. Aí o próprio Jesus vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Alguma relação aí com o mundo que nós vivemos? Não, né? Desde aquela época. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais um. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem perder, de fato, a salvará. O conselho continua em evidência na minha e na sua vida. Essa frase continua servindo de aviso para todos que continuam desfazendo do aviso de salvação. Ela continua evidente. Irmão,
para a gente chegar no momento aqui de finalizar, olha para mim, ainda que tenha sido, os irmãos vão nos auxiliar aqui com louvor, mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui, não perdesse a atenção, amém? Ainda que tenha sido grandioso o que você construiu lá em Sodoma, isso não pode ser maior do que o propósito de salvação sobre a sua vida e sobre a sua casa. O que foi construído sobre Sodoma tem prazo de validade. O que é construído sobre o Senhor dura eternamente. É aquela palavra dos dois fundamentos: edificar a nossa casa sobre a areia e edificar a nossa casa sobre a rocha, Cristo Jesus. Sobre a areia veio a forte chuva, o vento, a tempestade e derrubou. Eu não sei, irmão, mas às vezes você está querendo há muito tempo construir na força do seu braço, edificar a sua família, a sua vida espiritual, e você não percebe às vezes que é sobre areia. E aí chega uma tempestade e chega uma chuva forte e isso desmorona, e desmorona de novo, e perde de novo, e cai de novo. E Jesus está falando: ei, esses avisos, esses direcionamentos é para que você pare de edificar algo naquilo que vai ser destruído, mas edifique em mim. Edifique em mim. Edifique na minha verdade. Edifique num propósito que eu tenho na sua vida. A palavra para você hoje é: irmão, olha aqui para mim, e minha irmã, não tenha medo de recomeçar. Eu vou falar de novo. Aliás, eu vou até alongar um pouco. Não tenha medo de recomeçar na direção que Deus tem te dado. Eu era líder, eu era um pastor, eu era um presbítero, uma comunidade grande. Como é que agora eu posso estar numa comunidade pequena? Como é que eu posso sentar? Como é que eu posso ouvir? Como é que agora eu vou estar numa outra posição? Ei, não tenha medo de recomeçar na direção que Deus te deu. Mas eu era dono da empresa, como é que agora eu vou ser empregado? Como que agora, daquele valor que eu tinha, eu vou viver com isso? Não tenha medo de recomeçar. O nosso casamento era uma bênção. A gente não tinha os problemas que a gente tem hoje. Eu, na verdade, mal consigo entrar dentro de casa. Eu mal consigo estar em casa. Aliás, quer ver eu perder a paz, é ter que ir para casa. Eu prefiro estar fora. Não era assim. Você precisa recomeçar. E não é com uma nova pessoa, não é com a novinha ou com o novinho, não. Amém? Recomeçar com essa pessoa aí que suou com você, com essa pessoa aí que faz parte da sua história de vida, com essa pessoa aí que construiu, edificou família com você, com essa pessoa aí que estava lá quando tudo estava dando ruim, estava firme com você, com essa pessoa aí que quando tudo estava dando bom, foi a pessoa que botou o seu pé no chão para dizer: ei, calma aí. Com essa pessoa é hora de recomeçar, irmão. Não tenha medo de recomeçar. E como recomeçar? Comece pedindo perdão, irmão. Comece refazendo algumas coisas que você sabe que precisam ser refeitas dentro de você. Comece mudando hábitos que são tóxicos ao seu casamento. Comece mudando atitudes que só cada vez mais destroem essa aliança. Recomece na direção que Deus te deu. E a direção que Deus te dá é direção de
vida, é direção de libertação, é direção de salvação. A direção que Deus te dá não é de destruição, na verdade Ele te arranca da destruição. Então, recomece. Não tenha medo de hoje chegar em casa, se trancar no quarto, deixe os filhos para lá, irmão. Se tranque no quarto, olhe no olho dessa pessoa, do jeito que talvez você não olhe há muito tempo. Fale o que realmente, irmão. Larga as contas, larga os boletos de lado, larga esses problemas de lado, e fale o que realmente ela é para você, irmão. Porque lá no fundo você sabe o que realmente ela é para você, a importância que ela tem na sua vida, cara. Não deixa a pressão externa, irmão. Não deixa esses homens que estão batendo na porta, doido para sua família ser destruída também. Invada a sua casa. Não, não. Tem uma direção da parte de Deus. Não tenha medo de recomeçar. E recomeçar muitas das vezes dói, irmão. Porque recomeçar muitas das vezes nos coloca num ponto de humilhação. Maioria, se não todas. Mas esse ponto de humilhação vai fazer você conhecer um Jesus diferente. Esse ponto de humilhação é exatamente esse ponto que vai brilhar um Jesus diferente em você. É esse ponto de humilhação que vai trazer a paz que falta dentro do seu lar. Lembra do que eu falei? As tormentas sendo mandadas para fora pela presença de Deus dentro de casa. Eu era feliz, cara. Eu era um cara bem-humorado. E hoje eu sou um cara amargo, azedo. As pessoas não têm prazer em ficar comigo. Pastor, a vida parece que me deformou. Então recomece. A vida não acabou para você, não. Você é quem insiste em colocar esse peso sobre as suas costas. Você é que está insistindo ainda no caminho lembra do que é olhar para trás? O demorou-se, o demorar. É você que está demorando naquilo que Deus está agindo. E não fale que Deus não está agindo. Você estar aqui hoje é uma ação de Deus na sua vida. Você precisa saber agora qual é a direção. Você já sabe qual é a direção, ele já falou a direção, você precisa ir. Agora você não precisa só ir. Essa mulher foi, só que olhou para trás. Você tem que parar de olhar para trás. Para de olhar para trás. Eu vou dar um breve testemunho aqui. Eu tenho quanto tempo? Meu Deus. Irmão, lá no carnaval, agora é carnaval, né? Lá não é. Voltou um evento lá em Cabo Frio, chamado Cabo Frio, uma das maiores micaretas. É a quinta maior micareta do Brasil. Era. E eu cantava nessa micareta. Muito. E na verdade a gente fez sucesso lá, através disso, trio elétrico, essa coisa. Depois de muitos anos, acabou o Cabo Folia. Depois de muitos anos, o Cabo Folia voltou. Hoje está tendo Cabo Folia. É claro que alguns amigos, e são meus amigos mesmo, eles não falam porque ferramenta de Satanás, né? Não. Claro que me mandaram coisas, falaram, cara, pô, você tinha que dar, sabe, vídeos. Pô, imagina aqui, cara, pô, você e o Tuca juntos aqui. Tuca é um cara que canta aí nessas micaretas. Aí, parte dessas pessoas, elas tiveram numa noite assim como a gente. Elas foram avisadas como os irmãos da época de Noé, da época de Ló e nos nossos dias, nos dias de Jesus e nos nossos dias. Eles foram avisados, elas tiveram essas palavras, só que elas estavam lá. E aí, muitas das vezes eu questionei assim, o porquê
desses irmãos não estarem aqui. E quando eles falam isso para mim, eu tenho uma ideia clara de que eles não viram o que eu vi. Eles não viram o Jesus que eu vi. Eles não tiveram... Não. Porque é impossível. É impossível, cara. E não é por causa do lugar, não é por causa do ambiente, irmão. Mas, quando eu estou falando aqui de olhar para trás, eu comecei a ver mensagem, eu comecei a ver vídeo. Aí eu estava rindo, na verdade, das mensagens. E quando eu comecei a ver os vídeos, assim, a gente sabe de toda uma parte técnica que acontece. Quando o trio sai, que acontece, toda uma logística que tem. Eu comecei a analisar a logística, você acredita? Falei, pô, isso aqui tá errado, cara, isso aqui foi montado errado, isso aqui não sei o que, isso aqui eu comecei a ver assim, cara, não, se eu tivesse lá, cara, eu não faria isso não. Aí, quando eu pensei isso, se eu tivesse lá, meu Deus, como assim? Você entende como é sutil aquilo que vai parar a sua vida? Aquilo que vai te tornar numa estátua de sal? Aquilo que vai fazer você olhar para trás? Aquilo que devagarinho vai entrar no seu coração para que você olhe para trás? É muito sutil. Vem de forma ao qual você nem percebe. E no início da nossa conversão, o que foi muito agravado foi a nossa condição financeira, que era muito boa por causa disso. Ganhava muito bem nos eventos e tal, uma condição boa mesmo. E logo no início da nossa conversão, eu era aquele Jeremias assim, né? Aquele chorão, né? Eu ficava direto falando, a condição, o que tinha. Aí passava na frente da cobertura, pô, eu morava aqui. Pô, aquele carro, aquela viagens, aquela loja da roupa mais cara. E ficava vendo isso, ficava vendo quanto ganhava, chorando ali. E enquanto eu estava olhando para trás, enquanto eu estava olhando aquilo que tinha acontecido na minha vida, parece que eu estava exatamente imobilizado, exatamente como essa estátua. A minha vida estava parada, irmão. Enquanto eu, mesmo no Senhor, mesmo progredindo na palavra, mesmo dentro dos cultos, mesmo já tendo parado de cantar, tendo parado de ser um usuário de droga, mesmo tendo parado com tudo, enquanto eu estava como essa mulher lá naquela direção, eu estava ali sim, mas o meu coração ainda ficava vendo aquilo que estava lá atrás, continuava olhando para trás, e enquanto eu continuava olhando para trás, era como se eu tivesse imóvel. Era como se a minha vida tivesse ali estagnada. Mas quando, irmãos, eu comecei a virar o meu rosto, a verdadeiramente colocar não só onde o meu corpo estava indo, mas o meu coração naquela direção que o corpo estava indo, quando eu comecei a olhar para frente, quando eu comecei a olhar para o que Jesus tinha na minha vida, quando eu tirei o meu coração daquele passado, quando eu comecei a verdadeiramente trilhar dessa forma, eu comecei a experimentar dos benefícios do que é realmente andar no caminho que o Senhor te deu. Ali nós começamos a experimentar a renúncia, irmão. Não é quando você olha assim, eu deixei isso, como eu perdi. Renunciar é entregar, é diferente. É diferente de quando você está na rua, perdeu, irmão. Eu perdi, eu não tinha opção. A renúncia não, a renúncia você entrega. O sentimento é outro, não faz você olhar para trás. Por quê? Porque ninguém roubou de mim. Eu entreguei. Pela ação do Espírito Santo, eu cheguei à condição de entregar, por amor ao Evangelho e por amor a Jesus. Você pode se colocar de pé, e eu gostaria que você
você não conversasse com ninguém, que você não saísse do seu lugar. Amém? Se coloque de pé, fique no seu lugar. Eu quero encerrar esse tempo com você, te levando a uma reflexão. Jesus se entregou por amor a nós, sim ou não? Tem algumas pessoas que dizem que pegaram Jesus lá naquele pátio. Não, ninguém capturou Jesus. A Bíblia diz que Jesus se entregou em nosso favor. Amém? E lá em Lucas, no capítulo 14, se eu não me engano 33, abre aí pra gente. Lucas 14, 33, diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É renúncia, é entrega. Não é, irmão, olha aqui para mim. Não é, como eu falei aqui no início, no meio, ter uma vida miserável. É entregar tudo. Esse entregar tudo é exatamente o tudo que não é maior no seu coração do que o relacionamento com Deus. Ele, o próprio Jesus está dizendo, não pode ser meu discípulo. Eu tenho uma pergunta para você. Você vai andar na direção que Deus te deu? Ou você vai preferir morrer sozinho, preso aí nesse lugar? Sai desse lugar, irmão. Sai dessa condição. Na força do Senhor Jesus, sai desse lugar. Ainda é tempo. Para muitos o tempo já estourou. Mas se você está aqui hoje, nessa noite, ainda é tempo na sua vida. Ainda é tempo sobre a sua família, irmão. Sai desse lugar. Você foi traído? Você foi decepcionado? Você foi talvez essa pessoa que decepcionou alguém? Você talvez foi a própria pessoa que traiu alguém? Você foi traído dentro de igreja, com liderança, irmão, com pastores, com líderes. Você foi decepcionado por pessoas assim? Tem uma palavra para você. Não olha mais para trás, não. Para de olhar para trás. Vira essa página na sua vida. Aleluia. E vai no direcionamento que Jesus está te dando nessa noite. Glória. Hoje é dia de você virar uma página. Hoje é dia do seu coração não estar mais preso naquilo que passou, que fica fazendo você olhar para trás, fica fazendo você na vida aqui hoje estar preso àquilo que está lá atrás, e você não consegue desempenhar nada, e você não consegue fazer nada no hoje, porque aquilo que está no passado ainda te prende, ainda te deixa imóvel como essa estátua de sal, ainda te deixa sem ação diante daquilo que Deus preparou para você. Segunda Pedro, no capítulo 2, versículo 7 e 8, nós lemos que esse homem era um homem justo. É aqui que está, onde fala que ele é um homem justo. Mas olha aqui para mim, o estilo de vida que ele levava acabou enfraquecendo o testemunho dele. Está lá, no versículo 14 da palavra primeira que a gente leu. Esse estilo de vida que ele se permitiu, mesmo um homem justo, se permitiu levar e ser dominado, enfraqueceu o testemunho dele, causou a perda da sua esposa. Deixa eu falar de novo. Esse estilo de vida causou a perda da sua esposa, dos seus genros, dos seus amigos, da sua comunhão espiritual.
não tinha congregação em Sodoma, a perda dos seus bens, porque ele chegou rico, Ló chegou rico em Sodoma e saiu sem nada, saiu pobre, do seu caráter e quase da sua vida. Sabe o que aconteceu? Aqui vai encerrar, irmão, a menção ao nome dele na Bíblia. Aqui na frente vai encerrar. Sabe o que aconteceu? Logo depois disso, eles sobem para Zoar, uma caverna. Ele vai morar numa caverna. Ele não tem mais nada disso, como nós falamos aqui. As suas filhas, tomadas por aquele comportamento depravado e por toda a influência daquele lugar, daquela cidade, elas ficam com medo do seu futuro, sem ter filhos, sem ter uma descendência, porque agora ele não tinha dinheiro, não tinha nada, ninguém iria querer casar com elas, e nem tinha essas pessoas. Sabe o que elas fazem? Tomado por esse comportamento de iniquidade, um estado fora da aliança com Jesus, elas embebedam Ló, o pai, e elas têm relações com o próprio pai, para que tivessem uma descendência, que isso significava a prosperidade, a segurança, os homens na família, e elas chegam a esse ponto de embebedar o pai e de ter relacionamento com o próprio pai, primeiro uma e depois a outra. E aqui se encerra assim a história desse homem. Talvez, se diante de alguns direcionamentos da parte de Deus, a postura e a reação fosse diferente, o final poderia ser outro. Diante da sua postura nessa noite aqui, a partir de hoje, a história da sua vida, a história do seu lar pode ser outra. Você crê nisso?